Sejam todos bem-vindos ao podcast Central do REIT. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Ismael. E aí, Ismael, beleza? Tudo bom, Lucas? Tudo jóia? E aí? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o governo dos Estados Unidos. Como que o governo dos Estados Unidos influencia nos REITs. Isso é muito importante. É bom, né? hein? Porque... Isso é bom, hein? A gente veio aí agora de uma polêmica, uma mudança boa no governo, né? Exatamente, a gente mudou aí drasticamente, né? Pois é. E minha primeira pergunta é, como que o governo... Primeira coisa, o governo afeta nos REITs? Tem alguma coisa a ver ou não? No longo prazo, para quem investe no longo prazo, o importante é a empresa, né? Então, uma das coisas que eu gosto, principalmente de investir nos Estados Unidos, é porque lá eles têm a cultura, né? Independente do partido que entra, se é democrata ou republicano, mas eles têm aquela cultura ali, de certa forma, capitalista, né? Mais liberal, e assim por diante. É lógico que, dependendo do partido, ele tem um viés um pouco mais ali de intervenção em algumas áreas da economia ou em determinadas áreas ali da sociedade. Outro procura ser mais liberal, né? Mas, no fundo, o que mais importa para o investidor é a empresa, né? Mas é lógico, dentro do que a gente classifica ali como um risco, né, que a empresa tem aqueles riscos internos da empresa, que é a gestão, dívida, são métricas. E existem aqueles riscos externos, né? E um dos riscos externos é exatamente, de repente, aí uma questão de intervenção do Estado naquela área ali que, de repente, o REIT atua, né? E assim, falando especificamente do presidente, o partido do presidente, ele tem alguma interferência, ele influencia em alguma coisa, não influencia em nada? Como é que funciona isso só especificamente do presidente mesmo? Então, eu vou falar aqui um pouquinho, só para a gente ter um título de comparação aqui, né? Mais recentemente, porque lá, quando começou mesmo o Partido Republicano, Democrata, não existia essa divisão tão grande quanto existe hoje, né? Mas, por exemplo, em 2017, 2018, o que o Trump fez? No intuito ali de acelerar a economia, né, o desenvolvimento, ele conseguiu aprovar no Congresso americano a redução de imposto sobre lucro das empresas que a gente chama de C-Corps, né? Porque tem as C-Corps, elas pagam imposto sobre lucro, e os REITs eles já não pagam imposto nenhum sobre lucro. Então, a partir do momento que a C-Corp tinha lá um imposto sobre o lucro ali na faixa dos 30%, e ele reduziu para cerca de 20%, 21%, é lógico. Aí a C-Corp passou a ter uma vantagem, né? Porque quem investe em REIT busca essa isenção também ali que o REIT acaba tendo, porque, de certa forma, tirando o imposto que você paga sobre o dividendo, o lucro do REIT ele vem quase que limpo, né? É uma cadeia ali quase limpa ali de imposto que ele não paga, principalmente dependendo do contrato que ele tem, né? Então o que aconteceu em 2017, 2018? O que a gente viu? O Trump reduziu o imposto dessas empresas chamadas C-Corps, né? Que são a Apple, McDonald's, Facebook, enfim. E aí a tendência ali no curto prazo foi do fluxo de capital fluir dos REITs em direção a essas empresas. E aí, grande parte dos REITs oscilou um pouco para baixo. Não foi uma oscilação tão grande, mas quem já investe há mais tempo, né, na Bolsa dos Estados Unidos deve ter percebido isso. Então, isso é um tipo de interferência que de curto prazo ali acaba influenciando os REITs, né? Mas o Biden, por exemplo, ele já falou que ele pretende voltar esse imposto. Então ele não acha justo. Tem empresa lá, por exemplo, a Amazon. Cara, você acredita que uma empresa do tamanho da Amazon consegue passar 2 anos sem pagar imposto de renda? Exatamente porque ela consegue fazer manobras ali contábeis, fiscais de um estado para o outro, entendeu? E aí dá aquele jeitinho. Aí o Biden falou, ó, meu governo não vai ter mais isso. Essas empresas vão pagar no mínimo 15% de imposto, né? Então, assim, isso mostra como pode afetar ali no curto prazo a questão de lucratividade da empresa, né? Mas é lógico, quando a gente investe para longo prazo, o importante é o lucro da empresa estar subindo, né? Porque aí a cotação acompanha, o dividendo acompanha e é isso que a gente procura. Massa. E assim, essa eleição, por exemplo, agora foi muito polêmica aí, tal, com a saída do Trump e tal, teve muita polêmica lá nos Estados Unidos. Essas polêmicas, elas de alguma forma afetam os REITs? Muito pouco, velho. Assim, o que eu vejo muito, que é muito comum, é o investidor iniciante, porque ele acaba entrando num curto prazo de tempo, né? Então, ali, quem entrou de um ano para cá, por exemplo, de repente está vendo ali algumas oscilações muito grandes, hein? Aí fica preocupado, né? O governo fala que vai ajudar determinada área da economia, ou vai dar aquele cheque ali para ajudar quem está desempregado, e aí isso causa um certo alvoroço. Mas, assim, ao meu ver, quem investe no longo prazo, isso não é algo que deva
ser uma fonte de preocupação, entendeu? Mas, por exemplo, quando você diz a longo prazo, ainda assim, quando, igual você falou, o Trump tinha uma ideia, o Biden tem outra ideia que meio que é o oposto da ideia do Trump. Como a gente está pensando em longo prazo, isso aí não afeta, mas de alguma forma isso aí afeta na movimentação dos setores dos REITs e pode ser uma possibilidade de investir mais ou menos de acordo com o governo, ou não? Então, olha assim, Lucas. O que importa na empresa? É lucro. Entendeu? O lucro da empresa precisa estar crescendo. Entendeu? No caso dos REITs, a gente fala o FFO. Então, o FFO do REIT ele precisa crescer. Entendeu? É lógico que a gente fala aqui no curto prazo. Pode afetar? Pode. Tá? Eu acredito, por exemplo, que a taxa de juros nos Estados Unidos, do Fed, afeta muito mais os REITs do que essas políticas de governo, por exemplo, né? Porque a taxa de juros é aquilo que a gente sabe. Por exemplo, de repente você quer financiar a sua casa lá hoje e a taxa de juros na Caixa no Banco do Brasil está lá 10%. E aí o governo fala, não, a partir de amanhã a taxa de juros na Caixa passa a ser 7, 6. Aí você fala, opa, agora sim dá para eu financiar meu apartamento, não é verdade? Muita gente pensa assim. E os REITs pensam parecidos, né? Eles olham lá aquela taxa de juros hoje nos Estados Unidos que está zero. Tem REIT lá que consegue se capitalizar 1% ao ano. Então é um juro de pai para filho, né? E aí eles procuram aproveitar essa questão para poder crescer, poder comprar mais imóveis, pagar aquela dívida que de repente tem um juro mais alto, entendeu? Eu acredito que, por exemplo, essas políticas econômicas do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, elas influenciam muito mais os REITs do que propriamente esses ruídos que vêm ali da Casa Branca, entendeu? Mas, bem, você acabou de citar, por exemplo, que de acordo com a política do Trump lá, a Amazon conseguia, com manobras fiscais, ficar 2 anos sem pagar imposto de renda, por exemplo. Isso daí não afeta na minha compra ou venda de REITs? Não afeta muito pouco, porque o que acontece? Aí é a parte que a gente tem que diversificar também, né? Eu, por exemplo, não tenho só REIT na carteira, né? Eu tenho a Amazon, né? Inclusive é a maior rentabilidade da minha carteira hoje. Mas os REITs, eles acabam tendo essa vantagem. Mas agora, por exemplo, se entrou um partido hoje, que são os democratas. Eles querem aprovar uma legislação de ampliação de imposto. Eles querem colocar um imposto mínimo de 15% para essas grandes companhias, né? Então é lógico, elas vão ter que de alguma forma pagar aquele imposto ali sobre o lucro, entendeu? E aí é o que a gente fala, no curto prazo, a tendência desse fluxo de capital, né, desse dinheiro, é migrar dessas empresas, né, em direção aos REITs, principalmente para quem busca benefício fiscal, né? Mas no longo prazo, o que a gente sempre observa invariavelmente é que a cotação, o retorno, ele acompanha ali o crescimento do lucro nas empresas, do FFO, nos REITs, e assim por diante, entendeu? Massa. Só pra gente entender um pouquinho, quais são os maiores partidos que existem lá nos Estados Unidos? Então, você tem diversos partidos ali nanicos, né? Mas os dois, só tem 2 grandes lá. Lá é bem polarizado, né? Entre os democratas e os republicanos, né? Os republicanos hoje têm mais um viés ali de direita, né? Que é o partido do Trump. E os democratas hoje já tem mais um viés de esquerda, né? Assim por se dizer, que é o partido do Joe Biden, né? Mas quem acompanha a política já há um tempo sabe que Joe Biden nunca foi um político de esquerda, né? Acaba que, por confluência ali da situação, hoje ele acabou sendo candidato aí do Partido Democrata. Entendi. Qual que é a maior diferença entre eles, assim? Então, os partidos hoje é isso que eu falei. Quando eles começaram, eles não tinham essa diferença tão grande que existe hoje, né? Entre republicanos e democratas, né? Alguns falam que esse partido é mais intervencionista na economia, que ele não é, mas a gente observa que os dois acabam intervindo quase que da mesma maneira, senão não sei qual que intervém mais, né? Mas eu acho que eles intervêm mais em questão de costume, entendeu? Hoje em dia, essa agenda de costume, ela acaba pesando muito mais politicamente às vezes do que a própria agenda econômica. É aquela questão, imigrante legal vai ser preso, o Partido Republicano é a favor, o Partido Democrata é contra, entendeu? A questão de liberação de drogas, aí um partido é a favor, outro partido é contra, entendeu? Essa agenda de costumes, é o que eu falo, ela influencia assim, é lógico, tem uma certa influência, não posso falar que não influencia nenhum REIT. Os 2 REITs que mais cresceram ano passado, por exemplo, são 2 REITs focados em maconha, que eles alugam um espaço ali para que o inquilino opegue ali, principalmente cultivando maconha. E lá nos Estados Unidos tem uma questão engraçada, Lucas, que é o seguinte, lá a maconha é liberada, né? Quase todos os estados, deve ter uns 3 ou 4 só que ela ainda não é legal. Só que você não pode, por exemplo, pegar uma maconha que você cultiva na Califórnia e vender ela no Texas, entendeu?
A maconha da Califórnia ela só pode ser consumida na Califórnia. Caraca. Então hoje, por exemplo, você tem estado lá que liberou a maconha, que é, por exemplo, Montana. Montana fica lá na divisa com o Canadá. Então se Montana quiser hoje cultivar maconha, enfim, os galpões têm que ficar lá, no estado de Montana. Só que assim, em âmbito estadual ela é liberada, mas em âmbito federal ela ainda é proibida. Então esses operadores de maconha, se a gente quisesse hoje lá para os Estados Unidos, né, cultivar maconha, a gente não consegue dinheiro emprestado de banco. Então a forma que essas operadoras têm é vender os seus imóveis ali para poder se capitalizar. E é por isso que esses REITs têm crescido. Por isso assim, no geral essa agenda de costume ela não afeta tanto, mas tem REITs que acaba sendo afetado, como eu falei aqui de maconha, né, cara, tem crescido muito, né? E aí é o que eu brinco, né? Por exemplo, você vai cultivar hoje maconha lá no estado de Montana, nos Estados Unidos, que é um estado que acabou de liberar o cultivo desde a última eleição aqui, que foi em novembro, né, eleição de presidente lá, que eles votaram também para liberação. E aí quem chega primeiro na água bebe água limpa, né? Então, esses operadores estão se acelerando o processo ali para poder crescer nesses estados, e é lógico, aí eles precisam de recurso, e esses dois REITs hoje aí, que é o Inovativo Industrial e o Power REIT, têm crescido muito com um intuito aí de essa questão da liberação das drogas, né? E assim, você citou algumas diferenças, como é que cada um desses dois partidos aí, eles interferem mais na economia, principalmente voltado dos REITs, assim, tipo assim, quais setores são beneficiados com um e prejudicados com o outro? Como é que o que é mais nítido de diferença entre um partido e outro, assim, voltado para os REITs? Aí eu vou lembrar que é uma coisa interessante, né? O Trump, que ele é do Partido Republicano, a carreira dele, na verdade, é com imóveis, né? Então, o pai dele é um dos maiores construtores de imóveis em Nova York. Só que o pai dele construía no Brooklyn, no Queens, que são os bairros um pouco mais afastados. E aí o Trump sempre falou, né, que a joia da coroa para ele era Manhattan. E aí ele começou a construir Manhattan, enfim. E ele sempre teve ali um viés de muito endividamento, né? Todos os empreendimentos do Trump eram hiper, ultra alavancados, né? Construiu também cassino, assim por diante. Então Trump ele costumava intervir um pouco mais, né? Mas não que ele intervisse em favor dos REITs, né? Muitas intervenções dele eram em favor do benefício pessoal, né? Tem um REIT, por exemplo, que tem bastante joint venture, que chama lá hoje, que chama Vornado. Ele é um REIT de escritório e o Trump tem diversas joint ventures junto com o Vornado. Hoje o Vornado está sofrendo para vender e se desfazer dessa parceria que eles têm com o Trump, entendeu? Então, assim, isso demonstra assim, que depende muito mais do político do que do partido em si, né? Eu vejo muito mais questão, na minha opinião, né? É muito mais questão de agenda cultural, entendeu? E de costume, do que propriamente econômica. Mas, e tem algum setor nos REITs que ele é muito impactado mais do que os outros setores dos REITs por causa de partido? Então, hoje, com a vitória a gente tinha isso com Obama, vou dar um exemplo aqui de prisão, né? Com Obama, as prisões sofreram muito, porque ali no finalzinho, do meio para o final, o Obama estava querendo acabar com a parceria público-privada que existia com as prisões. Porque a prisão, basicamente, essas prisões de Deal Group, Coercive, elas são operadas pelo REIT. Lógico, dependendo da vacância ali, ele recebe o aluguel por cada detento que existe ali. Então, ali no final da era Obama, que estava querendo acabar, esses REITs sofreram muito. E aí veio o Trump, né? E aí quem lembra da política do Trump era o quê? Era construir um muro na fronteira do México, era prender imigrante, entendeu? Separar a família. Então, assim, esses REITs acabaram crescendo muito com essa detenção de imigrante ilegal. Principalmente ali naqueles estados que fronteiriços com o México, né? E aí entrou Biden agora, que pretende aí novamente extinguir esse tipo de contrato. E a gente observa isso, né? Os contratos de alguns REITs desses de prisão que venciam agora em janeiro já não foram mais renovados, entendeu? Então, esses REITs acabam sofrendo negativamente e, por outro lado, tem esses outros que eu acabei de falar, né? Que são os REITs de maconha. Esses estão surfando ainda uma onda aí forte, né? Principalmente desde final ali de 2019. E assim, como qualquer mudança de governo, antes de um presidente específico ser eleito, a gente já começa os rumores, né? Que aquele cara, o que ele quer fazer, qual a política de governo dele. E aí vai chegando perto também, dentro das eleições, a gente já vê quem é o favorito, quem está prestes a ganhar. Nessa transição de sai um presidente e entra outro, nessa época de transição, os REITs eles sofrem muito impacto. Como que essa transição
ele mexe? É uma coisa rápida, instantânea? Tipo, o Trump tem uma política A e o Biden tem uma política B. Nessa transição, sai Trump e entra Biden, é uma coisa rápida, que essa volatilidade dos REITs ela é rápida, ou ela é uma coisa que demora mais? Como que funciona a parte de transição especificamente? Não, a transição é como eu falo, ela depende muito do setor que o REIT está exposto. Então, assim, você tem setor, por exemplo, industrial. Tanto faz para eles, entendeu? Porque eles querem economia pujante. E para falar a verdade, assim, quando eu olho para os REITs hoje, com a mudança de governo, eles acabaram ficando até um pouco menos voláteis, assim, por se dizer, né? Não que isso quer dizer que vai continuar assim, porque o Trump tinha muito aquela questão, né? Soltava um Twitter, vai ter uma guerra comercial com a China. Aí, determinados REITs ali, por exemplo, de industrial, sofria muito. Aí ele falava que não vai ter, fizemos aqui um negócio, vai resolver aqui a questão com a China, e aí os REITs esses REITs desse setor voltavam a subir, entendeu? Mas é por isso que a gente acaba diversificando. Porque, por exemplo, um REIT residencial, ele já não sofre tanto esse impacto, entendeu? Os REITs, eles sofreram muito impacto agora por causa da pandemia, mas geralmente eles não têm tanto impacto, esse setor, com relação à política. Por isso que é importante a gente ter uma carteira diversificada também, né? E assim, você até citou em relação ao Trump, né? Falando dele novamente, ele era um presidente bem polêmico, né? Essas polêmicas, por exemplo, falar da China, falar de outras economias, o fato de um cara ser polêmico, nosso presidente também é polêmico, o Trump era. O fato dele ser polêmico, ele interfere nos REITs ou não? No longo prazo, eu acho que não muda praticamente nada, entendeu? Eu sou bem sincero, assim, eu já vi política entrar, sair e não interfere nada. Agora, a gente sempre teve lá nos Estados Unidos, tem que lembrar o seguinte, a gente sempre teve as duas casas, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, sempre foi a Câmara controlada pelos democratas e o Senado pelos republicanos. Então isso acabava dando um certo freio ali, né, um contrapeso até para o presidente, né? E aí o Trump tinha muito esse freio ali, principalmente na Câmara, onde ele não tinha maioria. Agora o Biden, ele tem maioria nas duas casas, né? Então é um presidente democrata com duas casas democratas também. Então isso é algo assim muito raro de se ver na história, inclusive dos Estados Unidos. Por isso que é uma novidade que a gente tem que acompanhar aí, né? O que vai passar nos próximos anos, né? Mas Biden, assim, pelo menos o que a gente observa, é um presidente menos polêmico, né? Menos colérico, né? E assim, igual você falou aí, que é até uma novidade no governo dos Estados Unidos. Na sua opinião, o que a gente pode esperar dos REITs com essa mudança aí na presidência dos Estados Unidos? Então, depende muito, igual eu falo sempre, né? Depende muito do setor. Tem um setor, por exemplo, de saúde hoje nos Estados Unidos, que é o setor de healthcare. O Trump ele é contra aquela questão do Obamacare, né? Que lá nos Estados Unidos você não tem um SUS, né? Igual a gente tem aqui, mas você tem aquele plano de saúde ali subsidiado pelo governo, porque praticamente todas as instituições hospitalares ali são públicas. E alguns REITs, principalmente ali REITs de healthcare, que opera ali casa de assistência médica, né, skilled nursing, por exemplo, eles acabam recebendo parte das suas verbas desse apoio que o governo dá ali para as pessoas que não têm condições de repente. Então o que o Biden quer fazer hoje é ampliar esse sistema aí que já vem lá com o Obamacare, o Medicaid, entendeu? E assim por diante. Espera-se, né, que com essa ajuda e esse auxílio do governo, a taxa de ocupação desses centros aí hospitalares acabe aumentando e esses REITs se beneficiem, né? Porque grande parte da população, o que acontece? Ela acaba não tendo dinheiro para estar lá, às vezes até precisa, mas não tem condições financeiras de habitar uma casa dessa, né? Então, espera-se aí que esse é um setor que seja afetado positivamente, por exemplo, com esse tipo de política. Então, mas aí nesse caso, por exemplo, que tem um setor que vai ser beneficiado, que é o que espera, né, que aconteça, isso já é um indício de movimentar a sua carteira ou não? Eu sou bem sincero, eu não movimento por causa disso não, velho. Porque isso depende muito de outros fatores, entendeu? Porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, ao meu ver, né? Pô, a gente espera que vai movimentar, vai subir lá. Só que pode ser que isso não passe, entendeu? Pode ser que até o governo queira fazer, mas fique lá enrolando na geladeira por 4 anos isso. Aí passa, vem outro presidente, muda tudo, entendeu? Então, o que importa para mim é o fundamento da empresa. Se ela tem fundamento para estar ali, entendeu? É igual, por exemplo, eu falo de alguns REITs de residenciais, né? Principalmente ali apartamento. Cara, eles estão em regiões
que a localização deles são excelentes, entendeu? Ninguém consegue construir outro prédio igual aquele naquele local. Aí a gente pensa assim, esses REITs vão acabar, né? As pessoas estão imigrando para o subúrbio, não vai ter mais esse tipo de apartamento. Só que o dia que acabar a pandemia e as pessoas começarem a frequentar os grandes centros novamente, invariavelmente o aluguel desses prédios vão subir, entendeu? Então assim, é o que eu estou falando. Isso é o que a gente analisa o fundamento do REIT, que é a localização, né? Sempre brinca aqui, né? O que importa muito em determinados REITs, como é o caso de REIT shopping, REIT residencial, localização, segundo lugar localização, terceiro lugar localização, entendeu? Porque isso vai vir, a pandemia vai passar e aquele imóvel está lá, entendeu? E a gente falou aqui agora sobre qual é o setor que pode se beneficiar com a mudança da presidência. Agora, qual que é o setor que você acha que não vai mexer em nada, independente de Biden, Trump, não interessa? Qual setor que você acha que se mantém, que não sofre nenhum tipo de alteração? Ou se é que tem? Olha só, o setor de tecnologia, na minha opinião. Data center, o que a gente fala que data center? Data center não influencia em nada, entendeu? Porque é algo internacional já. As torres de comunicação, a maior parte delas, né, principalmente a American Tower e a SBA, porque são muito diversificadas fora dos Estados Unidos também. Você tem até alguns shoppings, né, mas apesar de ter, por exemplo, Simon Property, que tem uma posição muito forte nos Estados Unidos, acaba tendo a influência da economia local. Mas você tem diversos setores aí que tem um portfólio muito diversificado fora dos Estados Unidos e que não sofrem influência tão grande desse tipo de ruído político, entendeu? E assim, a gente passou agora aí não só a eleição também, mas pandemia e tudo isso junto, né? Vira uma mistura maluca aí. Por exemplo, cada um tem uma política até em relação às vacinas, etc. Isso também muda alguma coisa nos REITs, nos setores? Como é que isso funciona aí em relação tanto à política e à pandemia juntas, quanto à política da pandemia, de compra vacina de onde, compra seringa, essas coisas? O que muda isso no setor de REITs? Aí a gente tem que falar de novo por setor, né? Eu acho que um setor que mudou muito, né? E aqui a gente ainda está em processo de saber como que esse setor vai sair da pandemia, é o setor de saúde. Porque os maiores REITs do setor de saúde, eles são focados em casas de repouso, que são ali casas para idosos, né? E aí a pandemia acabou acertando de cheio esse setor e a vacância aumentou, o tipo de contrato que eles têm, né? Isso é uma das coisas que eu sempre bato na tecla, né? É importante a gente analisar o tipo de contrato que o REIT tem também com o seu inquilino, né? Então, vamos ver como que isso vai acontecer agora depois da pandemia, mas é um setor que ele já vinha apresentando ali um decréscimo na ocupação e que a pandemia acelerou, né? Mas é como eu falei, hoje a expectativa que tem com a proposta do Biden para o presidente é que ele aprove a ampliação do Medicare, do Medicaid, e aí sim esses REITs se beneficiariam de repente com o aumento da taxa de ocupação, porque essa população carente teria mais acesso, né? Mas esse é um dos setores aqui que eu acho que mais teve essa influência, né, da pandemia. O outro aí foi o setor de shoppings, né? Porque shopping fechou, né? Eles já vinham ali amargando ali muito, uma briga muito ferrenha, principalmente com o e-commerce, né? Então, com o fechamento dos shoppings, o e-commerce acelerou e várias lojas entraram com pedido de falência. Então vamos ver como que esses lojistas, né, como a gente fala de JCPenney, Authentic Brands, Forever 21, como que eles vão sair depois dessa crise, né? Então, mas é igual aqui, tipo assim, aqui a gente tem lá cada governador tendo uma ideia de lockdown ou não lockdown, abre as coisas, fecha as coisas, aqui cada um tem uma opinião e faz uma coisa diferente. Lá nos Estados Unidos também é assim, e se sim, interfere nos meus investimentos em REITs? Cara, um pouco sim, entendeu? Teve bastante isso aí ainda, né? Mas o que eu acho que interfere muito? É por isso que a gente fala aqui questão geográfica, né? Hoje você tem um movimento nos Estados Unidos que e sempre tem isso, né? Que é os super ricos migrando ali do norte e indo para o sul, né? Mas o que eu acho que tem mais afetado, mais do que a pandemia, né? É questão de imposto estadual. Alguns estados cobram imposto muito alto, né? Como é o caso do estado de Nova York, a Califórnia. E você tem estado que não cobra esse imposto estadual, que é ali a Flórida,
que eu vou lembrar, o estado de Washington, entendeu? O Texas. Então a tendência é que essas empresas elas comecem a migrar, né? E a gente observa isso já, né? O Elon Musk aí, ele está migrando a sede da Tesla, né? Diz que vai manter as operações na Califórnia, mas a sede da Tesla já foi para o Texas. A Digital Realty, que é um REIT de data center, também está migrando para o Texas, né? A própria IBM também está tirando a sua sede da Califórnia. Então, isso influencia para a gente ter uma ideia, né, de como é um estado extremamente intervencionista, né, na economia. De determinados assuntos isso pode ser um ponto ruim, né? Mas um ponto que eu vejo interessante é que lá nos Estados Unidos você tem muito assim, a gente pensa que na nossa eleição a gente vai votar ali, é presidente, governador, deputado e só, né? E nos Estados Unidos é muito comum você ter um referendo junto com as eleições. Então tem estado lá que você recebe uma folha gigantesca, né? Você é a favor da droga? Sim ou não? Você é a favor disso? Sim ou não? Então você tem um monte de proposições, né? Na Califórnia, por exemplo, teve várias proposições para intervir no setor, principalmente no setor de imobiliário, né? Com relação a controle do aumento de aluguel, foi reprovado, né? A população votou não. Com relação ao aumento do que seria o IPTU deles, também a população votou não, entendeu? Então, lá eles acabam tendo um pouco mais assim, de democracia até na hora de votar, né? Não fica 100% tudo na mão dos legisladores. Entendi. E aí, por exemplo, nessas questões aí que você citou do Estado intervir ou não em várias políticas lá nos Estados Unidos, são coisas que você leva em consideração para mexer na sua carteira, ou mais uma vez você ainda é da política do longo prazo e essas coisas são indiferentes? Ou não? Tem então, coisa ali que interfere na tua carteira? Não, com certeza. Por exemplo, cara, Califórnia é Califórnia, né, velho? Até brinca aqui contigo que a gente vai lá gravar uns vídeos ainda na Califórnia. E morar lá, quero morar lá. Vamos lá gravar uns vídeos lá, conhecer o Rotingcon, Rexford. Mas a Califórnia, cara, é Califórnia. Só que também lá você tem muita intervenção do Estado, entendeu? Então você tem o REIT, que é muito bom, que é o caso de Essex Property, Rexford, mas são muito concentrados naquele estado, entendeu? Quase o Rexford 100%, Essex aí, cerca de 90% do portfólio dele está ali na Califórnia. E aí esse problema, né? Que você tem um problema político, porque se o Estado resolve de repente mudar a legislação de imposto, por exemplo, de IPTU ali, né? Isso vai influenciar o gasto operacional ali do REIT, entendeu? Se aquele estado ali resolve passar uma legislação diversa que seja ruim para o REIT, entendeu? Então esse REIT acaba ficando muito exposto. É por isso que quando a gente investe, né? Eu quero investir em Essex Property, vou dar exemplo. E é um REIT muito bom, na minha opinião. Só que ele acaba tendo esse ponto negativo. Mas você não precisa comprar só Essex Property. Você tem diversos outros REITs aí que investem no país inteiro, entendeu? E até fora dos Estados Unidos. E falando no seu caso especificamente, assim, alguma coisa do governo fez com que você mexesse na sua carteira? Talvez a mudança de presidência, de partido no poder, alguma dessas coisas de influência do governo no país fez com que você mexesse na sua carteira ou não? Não, eu até brinco lá, né, pessoal do curso lá, comentei com eles, né, que eu vendi há 2 semanas atrás, pela segunda vez na minha vida, eu vendi um REIT, entendeu? Pra você ter ideia, que eu praticamente não mexo, entendeu? Mas era porque o REIT perdeu o fundamento econômico, assim, o balanço, eu não via mais perspectiva de crescimento, o REIT estava sofrendo. Aproveitei um short squeeze aí que o pessoal tava brincando aí com GameStop, um monte de REIT foi na onda, aproveitei e passei ele para frente, entendeu? Mas essa questão política, assim, por exemplo, hoje, se eu tivesse Geo Group, que é um REIT de prisão, se eu tivesse, né? Não estou falando para ninguém vender também não, né? Nem recomendação de venda, né? Talvez essa interferência política pesasse na decisão. Mas é porque realmente esse risco externo político foi muito pesado nesse setor de prisão. Que é raro a gente ver um peso tão grande da política num setor de REIT como aconteceu nesse setor. Massa. E assim, até já puxando um gancho para um resumão também aí. Fala lá, uma coisa que o governo interfere nos REITs. E que eu vejo muito interferir, né, e ao longo da história, né? A gente tem que lembrar que os REITs foram criados lá nos anos 60 e vieram melhorando ao longo do tempo. E todas as intervenções que o governo fez foi no intuito, assim, raramente eu lembro que é uma ou outra, mas 95% delas acabou beneficiando os REITs, né? Em termos de legislação específica para os REITs. Questão de mudar contrato, permitir gerenciamento interno, enfim.
Isso foi muito benéfico para os REITs. A legislação lá de 1997, inclusive a partir dela, se permitiu que os REITs pudessem... foi o embrião dos REITs de torre de celular que existe hoje, entendeu? Então, eu vejo ao longo do tempo os REITs evoluindo. Quem está chegando no mercado agora, eu também não vou falar que eu sou antigão, né? Pô, cheguei não tem tanto tempo assim. Mas quem chegou lá, por exemplo, nos anos 90, anos 2000, olha para o setor de REITs hoje nem reconhece mais, né? O tamanho que ele tomou. É gigante hoje o setor. Para você ter ideia, em 1997 foi um marco os REITs poderem alugar a TV a cabo para os clientes residenciais, entendeu? Pô, foi uma briga isso. Então hoje eles vêm aumentando aí até inclusive o lobby ali para poder melhorar o setor. E hoje existe uma associação que faz isso, né, que é a NAREIT, National Association, que briga muito pelos interesses do setor de REIT. Mas no geral, assim, eu vejo que todas as intervenções geralmente do governo ali acabam beneficiando os REITs, né? No geral, né? É lógico. Sempre tem um setor ou outro ali que acaba sendo prejudicado. E o contrário, uma coisa que o governo jamais interfere nos REITs. Por exemplo, REITs talvez que não sofram de forma alguma alterações do governo. É uma coisa que eu acho muito difícil de mudar nos REITs, assim. As pessoas até perguntam se não tem medo. Os REITs eles não pagam imposto sobre lucro, como eu já falei. Aí tem pessoa que fala assim, você não tem medo hoje de repente vir um presidente falar assim, vamos começar a cobrar imposto sobre o lucro dos REITs, entendeu? Eu acho muito complicado isso, porque lá nos Estados Unidos você já criou uma indústria de aposentadoria, quase que uma indústria de aposentadoria baseada em REIT, exatamente por esses benefícios fiscais que eles têm, entendeu? Então se você não mexe só com os REITs, você mexe com toda a economia e principalmente aquela parte ali previdenciária dos REITs, entendeu? E agora a última pergunta para a gente fechar o raciocínio do nosso episódio de hoje é: eu como investidor em REITs, eu devo temer ou me atentar à mudança de governo, ou o governo não é uma coisa que interfere muito na minha carteira? Não, eu acho que é o seguinte, é buy and hold, mas não é buy and forget, né? Não é compra e esqueça, né? Você compra e acompanha. É como eu sempre falo, cara, eu estou acompanhando ali os REITs, é por isso que eu acho que REIT é mais ou menos igual o Peter Lynch falava isso, né? A ação é igual um filho, né? Não tem mais que você consiga cuidar. Então, eu tenho eles ali e eu estou sempre olhando ali, no mínimo 3 em 3 meses, né? Para ver a hora que sai o balanço, para ver o que mudou. Agora está começando a sair os resultados anuais, para ver como a pandemia afetou, né? Qual a perspectiva desses REITs para o futuro. Porque também, eu tenho um REIT que não tem perspectiva de crescer, porque só porque ele paga um dividendo alto não vale muito a pena, né? É o que eu falo, é você pular dólar para buscar centavo, né? É pular ali o crescimento do REIT para ficar buscando um dividendo de curto prazo que, na minha opinião, não vale tanto a pena assim. Então, para a gente fechar, minha carteira ela não é uma coisa que tem que ficar sempre preocupada com o governo. Não, eu acho que o governo, assim, lógico que tem a influência do governo, né? Mas não é algo assim que a minha carteira... se eu tiver uma carteira, lógico, como eu sempre falo, bem diversificada, bem descorrelacionada, se eu fizer o meu dever de casa, o governo, né, o governo dos Estados Unidos, né, que eu estou falando aqui, né, ele acaba influenciando menos. É lógico que a gente vê em outros lugares que nem tanto, né? Você investiga, por exemplo, fundo imobiliário na Venezuela hoje, então o que a gente tem que analisar também é o país que a gente está investindo, e é por isso que a gente busca uma renda com segurança, né? Por isso que o dólar, a gente fala aqui que é uma renda mais com segurança, porque por essa questão cultural do país, né? Pelo dólar ser a moeda referência do mundo. Beleza, Ismael. Acho que deu para ficar bem claro hoje sobre a questão do governo e REITs. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.